Pessoal da Rádio Freud, estamos iniciando mais um capítulo, né, da Freudcast, como nós chamamos carinhosamente. Mais uma vez entrevistando colegas que não só têm o que dizer, mas que principalmente, né, fazem a psicanálise avançar, praticam a psicanálise e, sobretudo, né, são pessoas apaixonadas por essa invenção aí do Freud e que, com isso, mantêm a psicanálise viva. Nós já tivemos alguns episódios anteriores da Freudcast, já entrevistando também outros colegas, então recomendo fortemente que vocês assistam, compartilhem também, indiquem para as pessoas que vocês imaginam que possam gostar. E hoje a gente está iniciando aqui um capítulo especial com uma pessoa que eu gosto muito, com a minha amiga Glauci Gomes. Glauci Gomes estudou comigo, ela no doutorado, eu no mestrado, um tempão atrás. Ficamos amigos, que também não dá para entender por que alguém passa de colega para amigo, mas essa é minha amiga mesmo. E reside em São Paulo, pratica psicanálise, é uma docente, é professora. Certa vez falou uma coisa interessante que eu vou transformar numa pergunta, que ela dá aula para um monte de curso, um monte de gente só fala de Freud, ainda bem, né? E então eu queria dizer que eu estou muito satisfeito de poder iniciar e eu tenho certeza que esse encontro aqui vai poder provocar vocês, né? Quem tem interesse em saber sobre psicanálise, pensar. O objetivo da Rádio Freud assim, trazer uma linguagem acessível, poder fazer com que as pessoas entendam. A ideia aqui não é falar uma linguagem hermética, inacessível, nada disso, contrário disso. Então, estou muito satisfeito por receber a minha amiga Glaucineia Gomes de Lima, psicanalista, tem um percurso acadêmico, fez mestrado, fez doutorado, é docente há muitos anos e principalmente, pensa sobre a psicanálise, sobre a vida. Então, vamos dar a palavra a ela. Glauci, te agradeço muito, muito obrigado. Eu estou muito satisfeito de estar aqui com você hoje. Quando eu pensei nas pessoas, falei, vou chamar fulano, ciclano, beltrano, seu nome estava lá. Então hoje a gente conseguiu viabilizar, não é fácil, toda essa parafernália, horário, agenda. Então eu queria te agradecer e queria te perguntar já de imediato, né? Como é que foi seu encontro com Freud? É uma grata surpresa estar aqui, o nome Freudcast é genial, parabenizo a sua ideia. Agradeço muito a oportunidade, fiquei surpresa de estar entre os convidados. E o meu encontro com Freud me veio agora à cabeça que foi na adolescência. Eu tinha um amigo poeta, João Andrade, e nós gostávamos de flanar nas ruas de Natal, né? Íamos falar mal da família, trocar um pouco figurinhas, e o João me falou pela primeira vez do Freud, né? Ficou o registro, e eu acho que tem uma coisa que é muito marcante no meu percurso, é que eu sou uma filha da classe trabalhadora, e eu acho que isso dá uma marca para o meu estilo, para a minha pesquisa, para a minha clínica. Então, eu fui uma aluna de escola pública a vida inteira. Eu tive uma formação em escola pública genial, no sentido de que eu estudei, na época da ditadura, numa escola de reforma, cuja ênfase no ensino clássico era muito forte. Então, eu estudei francês, estudei a literatura da melhor qualidade, e isso marca meu percurso. E isso vai acontecendo quando no ensino médio, que na época eu tive que fazer o técnico, eu escolhi a enfermagem. E na enfermagem eu encontro a psiquiatria, na disciplina de enfermagem psiquiátrica. Então, a ida a um hospital psiquiátrico, o encontro com a loucura foi muito impactante no meu percurso. A partir daí eu decidi ir para a psicologia. Tá. E na psicologia, fazendo uma universidade pública, eu tive um encontro com uma professora, que era uma freudiana muito apaixonada e que ela dava outras disciplinas. Eu lembro que ela deu a primeira disciplina, era de personalidade, e ela falava de outras coisas, do nascimento do conceito de indivíduo, né? Ela trazia Foucault, ela trazia Basaglia. Então, foi uma formação crítica, marxista, fundamentalmente, na universidade. No terceiro ano de faculdade, eu fui trabalhar com crianças. E aí eu conheci Françoise Doutor. Fui trabalhar como professora de crianças, mas era uma referência na escola. E tem um outro caminho que foi fazendo, assim, alicerçando a minha formação acadêmica, que é o encontro com a educação. Tá. Então, os teóricos como Dermeval Saviani, Paulo Freire, eu vi Paulo Freire ao vivo, num auditório maravilhoso, 11 da manhã, com uma luz linda, aquele velhinho falando sobre educação.
E todas essas influências me fizeram ser uma aluna de psicologia que foi para os coletivos, que foi para a psicologia social, para a psicologia escolar. Mas tinha uma coisa, tinha essa professora que dava disciplina, outras disciplinas, mas que era psicanalista, e ela vai sendo a professora que eu vou escolhendo, tem essa referência, mas quando eu me pensava com paciente, eu só me pensava paciente em psicanálise. Então, eu primeiro me vi como analisante. Eu não me achava passível de ser psicanalista, porque eu achava que era um conhecimento hermético, complexo, que talvez eu não alcançasse. Depois eu vim entender isso na própria análise, mas eu me pensava paciente, eu me pensava analisante. Tive uma primeira experiência de análise, era um professor na época, foi um primeiro encontro, mas logo que eu terminei a graduação, eu passei num concurso público. Então, a questão do significante público faz parte da minha história, profissional, pessoal, acadêmica. Nesse concurso público, eu fui trabalhar na periferia. Eu fui trabalhar numa UBS, lá em Natal. A supervisão era em psicanálise. Então, eu sempre digo que a psicanálise me escolheu mais que eu a escolhi, porque ela foi um acaso que foi acontecendo e foi, de uma certa maneira, uma disciplina que conversava com outras disciplinas. E o meu primeiro interesse era na crítica da cultura que a psicanálise fazia. Ok. Então, o meu mestrado foi uma discussão sobre o lugar da criança a partir da criança de rua. Então, eu sempre me interessei pela discussão que o Freud fez criticando a cultura. A clínica foi chegando, né, o consultório foi subsequente, né, eu começo no serviço público, depois eu vou para o consultório privado. Ok. Glaucio, eu gosto sempre de começar com essa pergunta, né? Como é que foi seu encontro com o Freud? Cada um geralmente tem uma resposta, você acabou de dar a sua. Você falou uma coisa muito interessante, não fui eu que escolhi, foi a psicanálise que me escolheu. Eu, na minha condição de docente, eu sempre falava para os alunos, não se preocupe com que linha teórica vocês vão escolher, a linha vai escolher vocês. E, de fato, a gente só consegue entender isso retrospectivamente, que é o seu caso, uns 2025 olhando para trás, fala, nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas uma coisa me chamou a atenção na sua fala, dessa professora apaixonada. A psicanálise é conhecida no Brasil, né? A força dela, uma das explicações é que ela é muito forte nas universidades, né? Nos cursos e graduações de psicologia. Via de regra, são professores apaixonados. Comparativamente com as outras linhas teóricas, com as outras escolas de pensamento, você acha que isso é um diferencial? Afinal, hoje você é docente, eu vou te perguntar bastante sobre isso, mas nesse momento, você acha que se você não tivesse tido esse encontro com essa professora apaixonada, talvez as coisas pudessem ser diferentes? Com certeza. Penso que tudo que o Freud vai falar sobre a importância do professor como substituto dos pais para os jovens tem uma fundamental importância na formação. Eu falava isso em sala sobre aquele texto em que o Freud está falando das contribuições acerca dos jovens, né, nas escolas, e ele vai falar que o professor é um substituto dos pais e que a escola precisa oferecer o desejo de vida ao aluno. Senão ela vai deixá-los entregues à pulsão de morte. Então, eu acho que isso, né, e acho que o significante escola, né, pensando na formação do analista, na importância da escola na formação e o quanto que é nas escolas que a gente encontra, seja num professor apaixonado, seja num texto, seja numa transmissão qualquer, esse primeiro encontro sempre se dá via escola. Sejam escolas de psicanálise, escolas de... Escola, qualquer escola. Né? Então, essa importância fundamental da transmissão. Né? Eu lembro de um conceito do Winnicott, que ele fala da apresentação de objeto. Como é que esse objeto vai ser apresentado para o aluno? E que muitas vezes eu tenho um aluno, que se ele assistir, ele vai lembrar disso, ele disse que dormia nas minhas aulas. E ele dormia, ele não diz, não, ele dormia mesmo. Ele fazia teatro à noite, psicologia de manhã. E passava a aula dormindo, até que ele teve que fazer um trabalho. E ele chega para mim no dia da entrega do trabalho e falou, eu não fui. Diz ele, eu não lembro de eu ter falado isso. Ele disse que eu falei, vá quando você quiser. Ele disse que foi no mesmo dia. Ele despertou, hoje ele é um analista, fez mestrado em Paris, né? Recebeu a notícia de que tinha passado no mestrado do Miller, assim.
E é uma pessoa que está aí, o André, né, foi professor também, mas ele fala desse despertar. E foi uma professora que o despertou. Né? Porque se eu disse mesmo isso, né, vá quando você quiser, eu não falei pela via do dever ir, mas eu falei de um desejo e ele despertou. Então, são muitos os relatos de alunos, né, que são contagiados. Tem um contágio aí nessa transmissão. E é interessante o que você está falando, Glaucio, para quem está seguindo a Rádio Freud e às vezes não conhece tanto de psicanálise, o que a gente chama de transmissão é algo mais profundo do que um mero dizer, falar, escrever, é algo que a gente transmite sem se dar conta e que diz dos nossos estratos mais profundos do nosso psiquismo, ou seja, essa professora apaixonada da sua época, provavelmente ela transmitia muito mais além das palavras. Então, eu tô marcando esse recorte, né, da transmissão, porque a Rádio Freud também tem esse propósito, né? Hoje a internet é um distribuidor de ideias, de pontos de vista, de visões de mundo, porque não de maneira espetacular, chega no mundo inteiro, só a pessoa clicar ali, enviar para alguém, compartilhar, curtir, enfim, a coisa chega. Então hoje você também está fazendo um exercício aqui de transmissão, falando da sua experiência. Agora, eu queria dar um desvio pelo seguinte, você falou que você caiu no serviço público lá em Natal, periferia, foi numa OBS e tal, me fala um pouco dessa experiência, até porque você era uma psicóloga, você não poderia entrar numa OBS como psicanalista, mas evidentemente a psicanálise, obviamente, atravessava a sua prática. Como é que é essa coisa de trabalhar na OBS bem jovenzinha, iniciando ainda com as suas inseguranças, suas dúvidas, é óbvio, talvez até entusiasmada demais, mas como que é trabalhar na OBS assim, com a vida real mesmo, com uma parcela da população que a gente sabe, é a grande maioria, não é a minoria, a gente sabe muito bem disso. Como é que é lidar com a vida real e se amparar na psicanálise? Você teve dúvida? Você teve hora que você duvidou? A psicanálise te ajudou? Como é que foi esse período? Eu acho que é importante falar da importância política, né? A abertura política estava acontecendo. Então, todos os ideais da reforma sanitária, da reforma psiquiátrica, estavam acontecendo. Natal era uma referência em saúde mental. Sim. Né? Estava sendo implantado o modelo da Thelma de Santos lá. Então, se levou muita gente para fazer formação. Então, nós tínhamos essa utopia de fazer uma saúde pública diferente. Isso foi um alicerce super importante para o nosso trabalho. Então, nós, idealistas, né, éramos bem pagos, tínhamos que ter dedicação exclusiva e nós tínhamos todo um ensejo de fazer uma saúde pública diferente, dentro de uma outra perspectiva. Tinha um entusiasmo, né? E eu acho que esse é um afeto muito importante para o nosso trabalho. E a gente fazia um trabalho nas escolas, né? Embora eu estivesse na UBS, tinha uma coisa do coletivo. Tá. Todos os profissionais iam às escolas e a gente conversava com os adolescentes, a gente conversava com os professores, tinha, sabe, essa articulação, essa ideia de laço, de coletivo, permeava o trabalho. E na clínica, a gente tinha uma supervisão institucionalizada em psicanálise. Os profissionais da rede iam à supervisão para receber uma orientação. Então, essa ideia de uma orientação, tanto os princípios da reforma psiquiátrica, da reforma sanitária, né? Os princípios do SUS e os princípios do poder da palavra, né? Orientados por uma teoria que tem muita potência, até porque tem um livro do Jesus chamado Pragmática Lacaniana, e eu escutei a fala dele quando ele diz: a psicanálise é uma pragmática. Se não fosse a experiência do Freud com as histéricas, a psicanálise não seria a psicanálise que é, porque é da pragmática que ela extrai os seus fundamentos. Então, foi a minha experiência na periferia, e quando eu estava na universidade, era como quase se alguns professores dissessem: na periferia as pessoas têm fome, nas periferias as pessoas têm questões econômicas. E eu me deparei com pessoas se separando, pessoas sendo demitidas, pessoas desesperadas com alcoolismo, drogadição, né? Todas essas coisas, dificuldades de aprendizagem das crianças estavam lá. Então, tinha um sujeito também do gozo, do desejo, sujeito do prazer,
né? E é a dimensão política do que é oferecer uma escuta com essa qualidade. Então, o trabalho do psicólogo na rede passou a ser tão reconhecido que as pessoas da classe média alta que não iam para o posto para fazer nenhum tipo de tratamento iam procurar a psicologia, pelo reconhecimento dessa densidade, né, desse trabalho que era ofertado. Porque era uma aposta no sujeito, né? Mesmo na periferia, né? O que está na periferia, né? E talvez foi essa a genialidade do Freud, trazer para a cena o que estava na periferia, né? O sonho, o ato falho, a histérica. Sim. Agora, Glaucio, me fala mais uma coisa. Você marcou um detalhe que é muito importante, que eu acho que é a cara do Brasil. Uma parte da população, uma minoria, acha que a grande maioria, né, é só questão material, passa fome, não tem dinheiro, passa necessidade. Você acha que vai poder fazer uma análise, vai poder associar livremente? E a gente sabe que pode sim. A gente não está negando uma outra dimensão econômica, claro que é gravíssima, que é séria. Mas me fala uma coisa, você acha que você está falando de uma coisa, talvez, sei lá, 20, 30 anos atrás. Você acha que esse cenário mudou? Você acha que as pessoas pensam diferentemente hoje? Em relação a isso? Pobre não. Pobre só tem fome, só precisa dar comida para ele. O que é muito interessante quando você fala da palavra economia, é que a economia está muito associada ao psiquismo, né? A depressão econômica, o mercado está nervoso, tem toda uma questão que atravessa a economia e não dá para dizer que uma crise econômica não, muitas vezes cursa com uma crise psíquica, né? Tem alguma coisa que afeta o sujeito, até porque, se a gente for pensar psicanaliticamente, o dinheiro tem um valor fálico. Sim. Então, eu penso que essa lógica pode prevalecer para alguns, de que é fome, e eu penso num texto do Freud em que ele está falando que ele não entende muito bem as ideias marxistas, ele não conhece muito, e que talvez a diferença econômica tem o seu valor, mas não se pode deixar de pensar na força da pulsão de morte. Então, não tem pulsão de morte atravessando as pessoas que têm fome, né? Então, quando o Arnaldo Antunes canta "Você tem fome de quê?", né? Que fome é essa que atravessa esse sujeito? Claro que se você olha achando que o que falta são apenas condições concretas, a gente sabe que as condições concretas têm incidências psíquicas. Sim. Eu te perguntei se você acha que isso mudou, porque, infelizmente, as condições macroeconômicas do Brasil não mudaram tanto, né? Esse abismo social, essas dificuldades que uma grande parte da população tem de ter acesso, enfim, as coisas boas da vida. Será que mudou a cabeça da minoria? É isso que eu estou te perguntando. Da minoria que se crê dominante. Isso, que tem acesso às coisas boas. Que pensa que na periferia a gente não poderia ofertar uma escuta. E que está na psicologia, está na psicanálise, está na medicina. Sim, será que isso mudou, nosso? Olha, vamos pensar no livro lá do Gessé, A Elite do Atraso. A Elite do Atraso. Né? O quanto pensar isso tem a ver com a lógica de atraso, né? Não podemos esquecer que nós temos um país que teve um tempo muito longo de escravidão e as marcas disso, na nossa subjetividade, né? Pensar as marcas desse racismo. É muito recente que nós tenhamos alunos negros na psicologia. Nós sabemos isso, muito é datado. Recente, muito recente. Então, está se discutindo se teria uma discussão do racismo na psicanálise, mas na psicologia você não vê alunos negros, você conta nos dedos ainda hoje. E eles são metade da população. São metade da população e São Paulo é o país com o maior número de negros do país. Eu recentemente vi uma entrevista da Chimamanda Adichie, a escritora, que ela escreveu a São Paulo e ela queria ver os negros. E ela não encontrou os negros. Onde estão os negros? Em qual São Paulo ela estava? Em qual São Paulo? Você vai na livraria, tem negros. Você vai na Paulista, tem negros. Então, a gente precisa pensar nisso, que isso marca a nossa história. Então, se na análise é com a nossa história que a gente vai ver, se você não examinar a ditadura, que efeitos que isso vai ter sobre esse povo? Sim, sim. Então, vamos pensar nisso. Será que isso mudou? A desigualdade mudou? Como é que isso migrou? A gente tem questões políticas muito sérias a serem enfrentadas, né? Sem esquecer a geopolítica, como é que isso está no mundo? Quais os efeitos, os impactos da subjetividade brasileira pós-pandemia? Pós-pandemia, nas pessoas. Pós essa polarização política. O ódio virtual. O ódio virtual.
Então, a desigualdade está aí, é um fato, é um dado, e o ódio a quem pensa na desigualdade, o ódio aos pobres e todas essas coisas estão cada vez mais fortes. Então, eu acho que a gente precisa se posicionar num outro lugar, onde a gente aposte no sujeito, né? Quando Lacan diz no Seminário 1, eu viso os sujeitos verdadeiros e devo me contentar com sombras. Então, diante das sombras, a gente tem que visar os sujeitos verdadeiros. Agora, como? Por onde? Eu vou engatar minha pergunta a partir disso. Como e por onde? A psicanálise sempre foi uma prática elitista, sempre foi voltada para a classe A e B, mas de uns anos para cá é justo dizer, é razoável dizer, que tem um monte de gente preocupada em fazer com que chegue na classe C, D e E, e tem um monte de iniciativas. Psicanálise na praça, psicanálise valor social, que é uma coisa que a gente pode discutir depois, mas enfim, tem uma preocupação em chegar para quem não pode pagar os honorários cobrados da classe média, essa é a grande verdade. Então, Glaucio, eu queria saber, você é uma pessoa muito ativa, você é uma pessoa muito observadora, como é que você tem visto essa tentativa de deselitizar a psicanálise, eu digo o tratamento mesmo psicanalítico para as pessoas? Eu penso que é o mesmo desafio político. Não vai ser diferente na psicanálise. Nós vamos enfrentar uma oposição ferrenha, não é? Nós temos isso no campo político, é muito recente ter negro na universidade, por quê? Que perspectiva política autoriza essa entrada? Que perspectiva política permite, né, que a filha da empregada estude com o filho do patrão? Né? A gente sabe isso nos cursos de psicologia. Né? Na minha turma de graduação, eram 4 alunas de escola pública, uma turma de 35. Então, por que isso? Né? Tem uma genética que faz o aluno da escola pública não entrar nas universidades públicas? Né? Tem uma exclusão. Né? A Maria Helena Souza Paty diz, o fracasso escolar é um sucesso do ponto de vista do capitalismo. Sim. Então, vai ser diferente na psicanálise? Como é que a gente vai lutar com isso? Como é que a gente vai enxergar a luta de classes, a diferença social, o racismo e os estragos que isso faz na sociedade? Então, eu acho que esse é um desafio, é uma coisa, é uma batalha permanente e constante. As escolas estão tentando estudar isso, pensar isso. Tem a perifanálise, né? Tem várias iniciativas para nosso prazer e deleite, mas o desafio está aí. Né? Porque se os negros não entram nem nos cursos de psicologia, como é que eles vão chegar na psicanálise e como é que a gente vai acolher? E toda essa discussão, se o analista negro atende o analisante negro, e assim, eu acho que a gente não tem respostas. Nós, psicanalistas, temos muita coisa a escutar. Eu tenho ouvido muita gente falando, mas acho que tem muita coisa que a gente não sabe ainda, que a gente vai ter que elaborar uma teoria dessa praxis, que a gente está meio que trocando o pneu com o carro andando. Como? Eu acho que é a gente pensando juntos, são as escolas tentando pensar nessa formação, agradecer, né? Eu já escutei alguns psicanalistas agradecendo aos cursos de psicologia que ainda hoje nos abrigam. Né? Hoje é o lugar onde a gente é abrigado, embora tenha tanta divergência, tenha tanta crítica à psicanálise enquanto ciência, mas a gente está nos cursos de psicologia, tem estado, e ainda estamos. Então, como que isso pode ser uma discussão na formação, como que essa sensibilização, né, mesmo nos grupos de psicanalistas, que essa não é uma discussão que está apaziguada, ela é fruto de muitos debates, mas tem muitas iniciativas. Eu tenho um aluno que disse que ele está fazendo um TCC sobre racismo, ele está estudando Lima Barreto. Né? E ele disse que está num grupo, que ele entrou no Instagram, que é uma professora, que está lendo com eles, é uma psicanalista, que está lendo textos, que fazem uma discussão racial. Acho que a gente está tentando olhar para o desafio. Ele ainda está aí, né? Mas se a gente não acredita nele... Sim. Glaucio, você também passou por um tema aí que eu acho muito importante, eu estou perguntando para todos os entrevistados, você não vai ser exceção. Uma das tentativas de desalojar a psicanálise do serviço público e das universidades também é simples, ela não é ciência, como que ela pode estar na academia ou pode estar no serviço público? Como é que você vê essa estratégia de um certo grupo de criticar a psicanálise
dizer que a psicanálise não é ciência, a partir de um viés evidente, né? Não é um viés de comprovação se é ou não é ciência. Se não é ciência, a pessoa já dá o passo subsequente, chamar de pseudociência. Então, eu queria que você me falasse, o que você pensa dessa crítica? Eu penso, Que sempre existiu desde o Freud, mas estou dizendo agora exacerbada. eu penso que a crítica nem é necessariamente a psicanálise. A crítica é ao sujeito. Tá. É a tentativa de abolição do sujeito na cena, que vai vir de várias formas, né? Tem o triunfo das religiões, aí a gente vai ver um conservadorismo de massa, não é? O individualismo de massa, o sujeito abolido de paixões, o sujeito contemporâneo, né? O sujeito que se pretende polido, que tem um coach, que tem os influenciadores, né? Os produtores de conteúdo, para dizer, né, que ele pode fazer... procurar coisas de qualidade de vida, que ele tem que fazer isso, que ele tem que fazer aquilo, que ele faz respiração, faz isso, faz aquilo. Mas essa é a fora-exclusão da subjetividade, é a tentativa de exclusão da subjetividade. Então, a psicanálise que se advoga, né, que advoga pelo sujeito, que é meio que um PROCON do sujeito do inconsciente, ela vai ser atacada, mas quem está sendo atacado é o sujeito. Né? Se a gente for pensar, o que é que está no zênite social? É o objeto. Sim. Então, cada vez mais objetificados, a tentativa vai ser calar esse sujeito. Então, vamos oferecer práticas, né, que o objetifiquem, que o mercantilizem. Ou seja, você está dizendo que essa não é psicanálise, não é ciência, o sujeito não é ciência, porque essa ciência, evidente, tem um viés, é óbvio, e também ela tem um espaço limitado, né? Se você se encaixa nesse espaço, ok. Se você não se encaixa, você está fora. É uma coisa de exclusão, né? A discussão não é sobre ciência. É. Nunca foi sobre ciência, é sobre política. Sobre política. Né? Nós temos uma política pública de necropolítica, de objetificação das pessoas. O capitalismo atual, que está em crise, cria o precariado, né? O proletariado foi substituído pelo precariado. As questões que mais chegam no consultório pós-pandemia são crises no mundo do trabalho. Sim. São pessoas ejetadas do mundo do trabalho. E aí a gente vê, por um lado, quem trabalha muito fica exausto, quem não trabalha deprime. Então, hoje nós estamos, né, com uma crise global do capitalismo, e ele tem a sua nova face, a sua nova versão, a uberização da vida, né? Você não sabe quem é o presidente da Amazon, da Uber, mas eles genialmente se apropriam do carro do sujeito e se escondem as mortes, os acidentes, as condições insanas de trabalho. Então, a gente tem hoje uma situação no mundo do trabalho extremamente complexa. Já que a gente está falando de mudanças, né? Teve uma hora que você falou assim, São Paulo é um país, né? De fato, São Paulo é um país mesmo, né? Porque São Paulo é uma coisa tão singular, né? Tão particular. Talvez a gente possa até considerar São Paulo como um país dentro do Brasil. Como é que foi sua vinda para São Paulo no ano de 2000? O que mudou quando você veio de Natal para cá? Tem um rock nacional que diz, você me abre os seus braços e a gente faz um país, né? Isso. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui muito bem abraçada por essa cidade. E eu acho que justamente porque ela é uma cidade da diversidade, né? Uma cidade talvez a mais nordestina do país. Uhum. Se você não é nordestino, você é filho, você é neto, né? Os alunos vêm falar comigo, né? Da coisa do sotaque, né? Do quanto eles se sentem representados por terem alguém dessa região do país que tem se destacado por várias coisas. Teve uma mudança também nesse sentido. Mas São Paulo consegue abraçar, né? Ele consegue abraçar a diversidade de um jeito que eu acho muito interessante. Então, no consultório, você consegue atender, né, um judeu, um palestino, o CEO, o funcionário dos serviços gerais e etc. Você tem essa possibilidade dessa diversidade. E como eu escolhi ser professora de universidade privada, é na universidade privada que estão os filhos das classes trabalhadoras. Exatamente, estudando à noite. Eu fiz um compromisso comigo mesma quando eu entrei na universidade pública. Eu vou trabalhar sempre para a classe trabalhadora. Sempre deixei horários, nunca divulguei isso.
eu sempre escutei as possibilidades, né? Eu estive no serviço público, eu estou fazendo supervisão em ONG, estou sempre com o pé lá na CESAL. Assim, acho que é um compromisso meu com a minha origem, com a minha história e com o que eu recebi, né, da universidade pública, das escolas públicas que eu estudei. Sim. Glaucio, você falou que a universidade privada é, de fato, o locus, né, dos filhos de trabalhadores, e é uma verdade mesmo, né? Até pelo nosso modelo de seleção universitária, né, vestibular, etc. Agora, nesses anos todos, você já leciona em universidade privada já há muitos anos, né, eu sei, você sempre conta para mim. Você tem observado, especialmente, porque eu sei que você dá aula para graduações, para cursos de psicologia, claro, as matérias clássicas, e você também dá aula para outros cursos, né? Você até brincou, eu sempre falo de Freud, né, de qualquer curso que eu vou. Você acha que tem, vamos dizer assim, talvez nos últimos tempos, tem mudado o interesse, assim, nas universidades, no universo acadêmico sobre Freud? Acho que com esse avanço das redes sociais tem havido uma popularização, né? Podemos pensar assim. Sempre encontrei na universidade privada, mesmo com colegas, professores, alguém que tinha se deparado com algum texto do Freud. Eu lembro do professor Paulo no Mackenzie, ele era engenheiro. E ele dizia que era muito comum que engenheiros quisessem ser psicanalistas. Isso, exatamente. E eu perguntava para ele por quê. Ele disse que porque na engenharia tem uma disciplina chamada Cálculo 5, onde eles fazem o cálculo do imponderável. Bonito. Né? Bonito isso, né? Porque o imponderável é você calcular se vai ter risco Sim, da obra e etc. E ele falava, tem um texto do Freud que eu sou apaixonado. E é um texto pelo qual eu sou bastante apaixonado, que é o Porquê a Guerra. Porquê a Guerra. Né? Que genial encontro do Freud com Einstein, no qual o Freud traz o Einstein, né, na condição de líder das Nações Unidas, né? Ele está lá. Sim. Ele está lá como líder da Liga das Nações Unidas. Isso, da Liga das Nações. Isso. E aí, na condição de físico e judeu, ele escolhe o Freud. E ele faz essa pergunta, né? Porque a guerra não é uma possibilidade de livrar a humanidade da guerra. E o Einstein traz um monte de hipóteses. Sim. E as hipóteses são geniais, assim, que ele já responde perguntando. E o professor Paulo falava desse encantamento, né? Eu lembro do texto do Roland Barthes, né? O prazer do texto. Então, o prazer do texto do Freud, quando você consegue se deparar com esse prazer do texto, que volta na sua questão sobre a paixão, né? Sobre o professor apaixonado, o psicanalista apaixonado, né? Esse apaixonamento que o texto freudiano traz, como um ótimo escritor que era, mas que diz coisas que têm um efeito de verdade, né? Se você pega o Porquê a Guerra, ele está muito atual. Sim. Então, eu estou lá na universidade numa liga, chama Subjetividade e Cultura, e a gente está lendo lá Totem e Tabu, Psicologia das Massas, e estamos às voltas, né, com o impacto da compreensão do Freud sobre o mal-estar na civilização atual. Então, a gente tem um aluno hoje que tem mais acesso, né? A moça que trabalhava na minha casa, ela dizia que não gostava de Freud, porque ele falava muito de sexo. Eu achava engraçado, né? Ele está popularizado. Eu lembro de uma novela que o Marco Rica era um médico, ele dizia a psicanálise é talvez o conhecimento mais citado do mundo, mais ou menos, né? Incompreendido. Então, eu acho que tem isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente está com uma geração que, segundo pesquisas, vai ser menos inteligente que as gerações passadas, porque é uma geração que foi criada na tela, né, que lê muito pouco. Eu vejo isso nos meus alunos na universidade o tempo inteiro no celular. Então, a gente tem esse desafio, porque a gente tem muita informação, mas a gente tem pouca formação. Mas os alunos, eu fico dizendo que o método, né, GLS, Giz, Luz e Saliva, ainda é o que funciona. Eles se encantam. Ontem eu fui dar uma aula sobre transferência e o aluno perguntou de melancolia. Eu comecei a falar de melancolia, eles ficavam assim vidrados. Tem um encantamento quando você consegue transmitir, apresentar esse objeto, como diz o Winnicott, de um modo diferenciado. Antes, como é que a gente sabia que tinha um debate sobre psicanálise? A gente tinha um cartazinho, papelzinho. Lá no corredor, escondido, lá na USP,
Hoje, Tá né, no celular de as cada um. coisas estão divulgadas, você está na academia, ouve um podcast, você tem muitos psicanalistas sérios falando coisas muito interessantes. Eu acho que a pandemia, para mim, foi um divisor de águas, no sentido da democratização mesmo, de a gente se implicar, de a gente se propor, de como que a gente se engajou enquanto analista mesmo, no online, nesse desafio, como é que era atender online. Então, eu acho que teve aí um posicionamento muito interessante da psicanálise nesse sentido. Então, hoje eu vejo que o aluno tem mais acesso à informação, ele tem mais meios de buscar, mas a gente tem também um problema, que é uma vulgarização, às vezes, dos conceitos, uma banalização, e fazer essa diferença entre uma transmissão de psicanálise que não prescinda da análise pessoal, da supervisão teórica, da formação teórica, é fundamental, porque não dá para apartar. Eu não Sim. posso me formar psicanalista porque eu vi uma live no Instagram. A live teria que ter o mesmo efeito que teve aquela professora para você, te mobilizar para você estudar, investir. Glaucia, agora que você já falou como você chegou em São Paulo, etc, tal, né? Começou, foi fazer doutorado na USP, enfim, a gente estudava juntos. E você sempre se envolveu com a universidade privada, tá até hoje, mas você também sempre se envolveu com o consultório. Em Natal você tinha a sua prática pública, mas aqui em São Paulo, naturalmente, você tem o consultório particular. Eu queria falar um pouquinho sobre o consultório particular, sobre o que você pensa. Eu estou marcando particular só para diferenciar para os ouvintes e espectadores em relação ao serviço público, que é algo muito importante, né? Você disse uma UBS, ou eventualmente um CAPS, não importa. O que interessa é ter gente boa lá praticando a psicanálise. Mas a psicanálise, não vamos ser ingênuos, né? Ela floresceu e continua florescendo dentro do modelão privado, que o sujeito vem, paga a sessão para você, um tratamento, ok, volta semana que vem, aquelas coisas. Então eu queria te ouvir um pouco, porque se você está desde 2000 aqui em São Paulo, mesmo que você tenha ido, voltado, então já são quase 3 décadas de prática, então você já tem o que dizer. Nesses anos todos, de fato, a psicanálise ficou mais popular. Freud é um ícone pop, você joga no Instagram, Freud, mesmo, joga no Google, então é impressionante o que vem. Ok, isso é uma coisa. Agora, será que a prática clínica mesmo cotidiana, o tratamento psicanalítico, especialmente depois de 2020, ou seja, depois da pandemia, nos últimos 5 anos, você acha que tem mudado? Você acha que está assim, tá mais acessível de alguma forma? As pessoas sabem mais o que é? Acabou aquela coisa de eu não vou no analista, eu não sou louco. Você acha que tem ocorrido mudança? O que você tem percebido no seu dia a dia? Olha só, o Tom Zé fala que se os médicos persistirem, consultem os sintomas. Novos sintomas. Mudam os tempos, mudam os sintomas. Nós temos novos sintomas. E essa chegada de novos sintomas tem trazido muito desafio para o analista, né? Alguns pacientes mais refratários à palavra, já vêm medicalizados, diagnosticados. Muitas vezes até chegar no sintoma analítico há um trabalho, né? Até que o sujeito suba o degrau para o andar de cima do gráfico do desejo, né? Que ele aceda ao andar de cima, tem um trabalho a ser feito. Eu acho que esse é um desafio geral, né? Como transformar a queixa num sintoma analítico. Particularmente, né, no caso a caso, a gente tem... a clínica tem trazido muitos sujeitos às voltas com questões de luto. Luto das mais variadas formas. Recentemente, eu supervisionei o caso de uma mãe que está vivendo a transição de gênero do filho. E o luto desse filho, ela traz essa questão, né? Como que ela lida com o luto de um filho que ela já não tem? Não? É o luto de uma aspiração que se foi, é o luto de um mundo que se perdeu e uma questão relativa ao futuro, especialmente ao futuro em relação aos jovens. Então, a gente vê que muitas das crises na adolescência têm a ver com essa perda da dimensão do futuro, né? Que futuro é possível? Então, a gente está vendo isso. Se as pessoas estão, de uma maneira geral, mais abertas para procurar um atendimento, isso eu acho que especialmente pós-pandemia aconteceu muito claramente.
mas se elas estão dispostas a uma análise, no sentido de uma interrogação sua sobre a vida, sobre a morte, sobre o corpo, sobre os prazeres, é um trabalho a ser feito, um trabalho longo a ser feito, né? Talvez nós tenhamos uma difusão maior, uma aceitação maior, mas não sem desafios. Eu te perguntei isso porque, sim, sem dúvida, depois da pandemia aumentou muito o interesse, a demanda. Não é ideia discutir as razões disso, mas isso é um fato. Aumentou também o número de colegas trabalhando, novos analistas, isso aumentou. Agora seria interessante pensar o que aconteceu depois desse aumento, né? Porque uma coisa é você ir no analista 1, 2, 3, 4 vezes, e depois de fato se engajar numa análise e a análise acontecer. São duas coisas, são dois passos distintos, né? Eu quis te perguntar porque eu acho que o consultório de um psicanalista é meio que o macrocosmo, aliás, o microcosmo dentro de um macrocosmo social. Então dá para a gente também pensar um pouco a sociedade a partir das pessoas que nos chegam, como Freud fazia, claro. Então, nesse sentido, Glaucio, eu queria te fazer uma pergunta bem específica agora. Você é psicanalista, você recebe pessoas, pessoa marca, ou virtualmente, ou vem aqui no consultório, tanto faz. Que tipo de questão você tem notado mais ultimamente, mais assim, nos últimos tempos, que tipo de questão que você tem observado se repetir? Você falou de lutos, etc., mas que coisa mais objetiva? Porque a gente sempre faz uma pergunta, o que te traz aqui? Por que você me procurou? E a pessoa começa a falar. O que as pessoas têm dito? Eu destacaria especialmente as novas masculinidades. Masculinidades. Sim. O Lacan fala que o declínio do patriarcado vai implicar num declínio do viril. Sim. Então, eu tenho recebido muitos homens às voltas com o homem que eles não querem ser e o homem que eles não sabem ser. Então, pai que teme ser ríspido com o filho, né? Um homem cuja esposa está lá reclamando das coisas que ele não contribui na sua casa, homens atônitos com a perda do poder financeiro, jovens que querem ser desconstruídos, mas ainda não se construíram. Isso é uma coisa que tem aparecido bastante na minha clínica, né? A crise do masculino. Né? Aliás, até isso se encaixa com uma outra coisa também, né? É nítido, quem tem mais experiência, né? Eu já tenho quase 30 anos, você também 30 anos de clínica, a gente fica até surpreso, né? Porque tem muitos homens aparecendo no consultório. Isso não era assim antes. Sim. Era 9 mulheres e um homem. Hoje não é mais isso, né? Agora, Glaucio, uma outra coisa, você é professora também já há muitos anos, então talvez você possa me responder o que eu vou te perguntar agora. O seu caso, o meu caso também, pessoal, a gente acabou sendo psicanalista, porque se identificava com um professor apaixonado por psicanálise, que legal, vou ler o Freud, aquelas coisas. Até que um dia você vai fazer análise, ou com essa pessoa, ou com outra pessoa, não importa. Ou seja, o curso de psicologia chacoalha e alguns vão se tornar psicanalistas, outros também terapeutas de outras linhas, não importa. No caso da psicanálise, você acha, assim, pensando mais recentemente, que os jovens do curso de psicologia, os seus alunos, eles acabam se encaminhando e acabam avançando na prática psicanalítica? Eles se tornam psicanalistas? Olha, sempre em cada turma, acho que eu digo que quando eu consigo salvar alguém, ao menos no sentido de se pensar, de se interrogar sobre si, sobre a vida e sobre a cultura, eu me dou por satisfeito. Eu digo, olha, se eu consigo salvar, alguém se interessou, alguém quis fazer, sei lá, uma pós-graduação, começou uma clínica orientada, não são muitos, mas tem uma aceitação no sentido do encontro, né? Tem esse encontro que a gente testemunha. E algumas histórias muito bonitas, né? Eu tenho uma ex-aluna que ela está hoje em Paris, né? Está lá como jovem analista na Escola da Causa Freudiana, Isadora, escrevemos agora um texto que eu te mandei, juntas. Então, ela começou comigo em Natal, já tinha morado em Chinon, acho que ela morou em Chinon. E ela morou numa cidade da França e voltou para fazer a graduação dela em Montpellier, terminou em Paris. Está engajadíssima, está atendendo, está com a clínica maravilhosa. E eu recebo mensagens, né, da Austrália, de gente que nem gostava de psicanálise. Eu lembro de uma aluna que uma vez falou para mim, professora, não me olhe, porque eu estou com medo de gostar da psicanálise. E depois os alunos vão para a prática e eu sempre
falo para eles da importância do respeito aos mestres, de que eles vão trabalhar nos espaços que já têm suas orientações, como foi o meu caso, que eles vão para um CAPS, cuja supervisão é em psicanálise, e como é que eles vão ser éticos com isso, né? Seguir nas suas orientações. Eles me pedem muita indicação de analista, me pedem indicação de lugares para formação. Então, eu acho que eu sempre fui trabalhando, né, sendo uma trabalhadora decidida pela psicanálise, não necessariamente na militância na escola. Eu tenho a minha transferência com a escola, eu trabalho pela escola dessa maneira, não é? Indico, participo, estou lá apresentando quando posso meus trabalhos, mas eu acho que o aluno, quando ele percebe, né, essa coisa do desejo de saber como um caminho possível, e é impressionante. Eu tenho um relato, eu tive um aluno negro, o primeiro aluno negro na minha vida, ele foi para a psicologia do esporte. Ele jogava basquete. E ele me falou que ele fez um concurso em Garanhuns, né, na universidade pública, e nos pontos do concurso tinham 10 pontos, e ninguém queria um ponto, que era ressonâncias fantasmáticas. Não queremos esse ponto. Ninguém entendia da psicologia do esporte com esse tema, né? Ele disse, para mim caiu ressonâncias fantasmáticas. E eu fiz a aula baseada nas suas aulas. E ele passou na universidade, ele me mandou mensagem, né? Estou aqui no Canadá falando francês por causa do Lacan. E eu acho que isso, né, a importância que o ensino na universidade nos dá, no sentido de parceiros, né, colegas de trabalho com quem a gente produz textos, faz evento, né, que as pessoas estão às voltas com, vou montar uma pós, vou te chamar para dar aula. E, né, então, eu acho que a psicanálise, você falou da nossa amizade, ela faz a gente fazer laços muito significativos para a vida. Se torna uma comunidade, uma unidade comum, né? Glaucia, a gente já está entrando nos minutos derradeiros. Agora, eu queria que você falasse, especialmente para os ouvintes e espectadores da Rádio Freud, né? A pessoa pode estar vendo a imagem da gente, pode também estar ouvindo o nosso som só no Spotify, por exemplo. Queria que você falasse uma coisa agora. O que você diria, se você pudesse, claro, metaforicamente, falar para quem está pensando em fazer uma análise? Eu ouço tanto falar dessa coisa de fazer análise, deitar no divã. Quer saber? Eu vou procurar. Aí um dia vai encontrar o analista e provavelmente vai começar. O que você acha, a partir da sua experiência, do seu consultório, o que você acha que essa pessoa vai encontrar? Porque o analista vai dizer, por que você está me procurando? Me fala, o que está pegando aí? E a pessoa vai falar e, ao falar, a coisa começa. O que você acha que uma pessoa pode encontrar num tratamento psicanalítico? Tem uma conferência na qual Freud diz que a psicanálise é uma terapia como as demais. Tem tantos sucessos e tantos fracassos. Mas ele fala também que as pessoas preferem acreditar nos milagres da Virgem do que na existência do inconsciente. Geralmente, quem vem à psicanálise vem porque já tentou de muita coisa, dizendo que é a última tentativa, não há mais nada a fazer. Aqui é o último lugar. Muitos chegam assim, né? Eles vêm até meio desacreditados e muito, pela minha experiência, tanto no hospital quanto na saúde pública, né? Na experiência de UBS, as pessoas, em geral, não vêm procurando um analista, não é? Não. Ela vem procurando um lugar, como diz o Lacan, querendo ser feliz. Ele fala isso no Seminário da Ética, que as pessoas querem ser felizes. Ele dizia, elas estão certas. E elas estão certas, né? A questão que o Lacan também diz que o sujeito é sempre feliz. Aí ele descobre que naquela infelicidade tem uma felicidade, né? Que ele tem uma dificuldade de se desvencilhar dela. Então, o paciente que chega como último recurso, que ele já tentou de tudo, né? O tarô, a cartomante, tudo. Isso e aquilo, e ele insiste e diz, olha, não tem mais nada a fazer, eu vim aqui porque eu já não acredito mais numa possibilidade. Ele vai ter a probabilidade de entrar numa aventura, né? Nessa aventura que é se deparar consigo, com as suas escolhas, com as suas indecisões, né? Com os seus medos. E se ele consentir, porque, claro, a análise é feita quando se encontra um analista, mas é preciso um consentimento, né? Então, quando esse consentimento se dá, ele tem uma oportunidade ímpar, né? Que é ofertada, né? A psicanálise está aí no mundo, é possível achar um analista, encontrar um analista. Agora é preciso o consentimento do sujeito. E se
ao encontro com o analista e o consentimento do sujeito, ele tem a possibilidade de acreditar em coisas além dos milagres da Virgem, né? Que não é uma prática que vai se ofertar como a que cura, como a que resolve todos os problemas, ela não é uma panaceia para todos os males, mas ela é um encontro muito ímpar, que eu comparo muito, né, nos Miseráveis, a um encontro daquele homem com o padre, né, que faz toda uma diferença na vida dele. Então, é a possibilidade de se deparar, né, com o mesmo e com a diferença, com a repetição e com a possibilidade Sim. de uma invenção. Sim, sim. Ainda dentro dessa pergunta, Glauce, a psiquiatria, bom, seria até mais justo dizer a indústria farmacêutica, mas a psiquiatria como representante, eles não param de inventar doenças. Agora eu não sei o que está na moda, cada hora é uma coisa, eu acho que é TDAH, mas já não é mais, é espectro autista, eu já nem sei mais o que é. Como é que tem um transtorno opositor, e tudo é doença, tem que tomar remédio até morrer. Você acha que o tratamento psicanalítico pode ajudar quem compra muito essas ideias? Eu sou TDAH, o sujeito não fala eu tenho síndrome, eu sou síndrome do pânico, eu sou panicado. Quando o sujeito está muito identificado com esses rótulos, você acha que a psicanálise, até por ser um exercício que vai na mão contrária disso, você acha que pode ajudar nesses casos? Olha, a psicanálise sempre esteve atendendo pacientes que já vêm com os nomes que lhe foram dados, né? Eu lembro de um caso clínico que está publicado que o paciente dizia, sou espasmofílico, né? Ele chega com essa nomeação, né? O que é que ele vai fazer com esses nomes, né? Que nomes são significantes, que representam o sujeito para outros significantes. E o analista vai caber interrogar. Então, a gente pode pensar na relação entre a psicanálise e a psiquiatria, que está na conferência do Freud, em que ele fala que a psicanálise e a psiquiatria, elas podem, né, estar, como a histologia está para a citologia, elas podem ser complementares de alguma maneira. O Freud, né, propõe aí uma Sim. conversa desses dois campos necessários. Muitos pacientes precisam estar medicados, né, para uma modulação da angústia, para uma redução de um estado de crise, até para poder começar, até para uma demanda de análise se produzir. Eu não vejo nesse sentido uma oposição, não é? Há uma diferença, que não é uma exclusão, não? São práticas que podem, né, na minha experiência no hospital, atuar junto com o médico, que ele pode medicar como infectologista, não é, uma infecção e dizer para o paciente, se você não fizer análise, vai voltar a infecção. Tem alguma coisa aí, né? E eu encontrei muitos médicos sensíveis nesse sentido. Mas eu penso, e eu estive falando com os alunos recentemente, que a posição do Freud como médico sempre foi uma posição crítica a uma medicina que exclui a subjetividade. Né? Quando ele fala lá naquele texto sobre a psicoterapia, que ele fala que o médico antigo trabalhava com a magia das palavras, né? Que eram as palavras do médico que curavam o paciente, era a pessoa do médico que ele fala. Então, o Freud sempre advogou essa prática da medicina, que ele criticou, inclusive, com o olhar dele em relação às histéricas. Então, hoje a gente pode pensar que medicina é essa que nós temos. Eu fui recentemente a um neurologista para resolver uma enxaqueca, ele me deu um antidepressivo, depois o outro foi um ansiolítico, e tem aí uma certa crise, talvez, uma crise, a corrosão dos valores, uma crise ética que talvez perpasse todos os campos, mas não podemos esquecer a aliança da ciência com o capitalismo, né? O conhecimento da ciência também serve para produzir armas letais. Sim. Então, a gente precisa pensar que tem uma posição crítica da cultura nesse sentido desse excesso de objetificação do sujeito, quando todas as questões de alienação, de necropolítica, de enlouquecimento, né? Porque você tem duas posições diferentes do capitalismo. Num determinado momento, ser louco era indesejado, e hoje tem uma produção do sofrimento psíquico, não é? Como um projeto político, como um adoecimento em massa. Né? Nós temos vários autores pensando isso, né? Que hoje nós temos um sofrimento produzido que é psíquico. Então, você vai numa farmácia, ela já pega teu CPF, esse CPF já vai para um médico da região,
tem uma questão aí dessa aliança com o capitalismo que nós não podemos esquecer. Os fármacos são interessantes, mas, né, fármaco pode ser remédio, pode ser veneno. Então, é o nosso trabalho, é a nossa escuta que vai acolher esse sujeito, no sentido de podê-lo se interrogar a respeito dos nomes, né, que o identificaram até agora. Claro, ele pode ficar anos se nomeando espasmofílico, mas que outros nomes podem servir, né, para nomeá-los? Eu acho que esse é o nosso trabalho, né? Você acha que a psicanálise, em termos de futuro da psicanálise, você acha que a palavra ainda vai ter lugar, né, em tempos de inteligência artificial, etc.? Você acha que a cura pela palavra ainda vai ter o mesmo impacto de quando a gente viu Freud, claro, aprendendo, tateando com as histéricas? Olha, os poderes da palavra, eles se modificaram ao longo do tempo, né? Nós estamos até num tempo em que a imagem tem muito valor e em tempos de palavra esvaziada. Mas eu ainda penso que tem aquele provérbiozinho popular que diz: falar é prata, calar é ouro, né? E uma palavra bendita é diamante. Eu acho que apostar na questão do bem dizer, né, ainda é um caminho, é o nosso caminho. Né, tem um episódio do Black Mirror, né, que o sujeito leva a esposa lá, que está sem consciência, e eles dizem que eles têm um programa de computador, e daqui a pouco ela passa a falar propaganda, e tem toda essa questão também da psicanálise, e tem que lidar com esses restos do que cai da inteligência artificial, porque a gente sempre trabalhou com lixo. O que cai do discurso da medicina, a histeria, o que cai do discurso da ciência, o que é que vai cair aí? Né? Já temos situações bem complicadas de pessoas falando com o ChatGPT, que inclusive eu vi pesquisas, né? As pessoas estão falando mais com o ChatGPT do que com as pessoas, com psicólogos. Agora, isso vai ter efeitos. Tem efeitos, né? E nos cabe, né, nessa posição de lidar com esses restos. Sim. Glaucio, uma pergunta agora bem específica. Imaginemos que algum jovem venha te perguntar: Glaucio, eu quero ser psicanalista, eu adoro psicanálise, o que eu tenho que fazer? O que você responderia em 2025? Tem uma frase que é filosófica, que eu digo que deveria ser frase de laboratório de exames, né? Que é: uma vida não examinada não merece ser vivida. Então, eu começo dizendo como Freud, né? Comece analisando seus sonhos. É o melhor caminho. Analisa os teus sonhos. Né? Porque, inclusive, nós estamos num tempo em que sonhos e utopias estão em xeque, né? Porque o futuro está em xeque. Sim. Né? Qual o futuro possível? Né? Essa é a pergunta, orientando o TCC sobre isso. Há um futuro possível? É possível a ilusão de um futuro hoje, já que o Freud falou do futuro de uma ilusão, exatamente. Estou te perguntando isso porque muita gente me pergunta isso na internet: por onde eu estudo psicanálise, o que eu tenho que fazer? E eu não respondo tão poeticamente como você, mas tem que fazer análise, não tem jeito, tem que olhar para dentro de si, claro. Mas é interessante, né? Porque o Freud falava de uma faculdade de psicanálise, né? Que ele chamava, isso é um ideal, mas a gente também tem que lidar com os ideais, né? E ele lista um monte de coisa que tinha que estudar. Depois o Lacan vem e fala a mesma coisa, é muito interessante. Quer dizer, o Lacan amplia a partir disso, é muito bonito isso, né? Então as pessoas, até porque elas estão treinadas, condicionadas pelo discurso pedagógico, tem que estudar assim, tem que fazer pós-graduação, mas na verdade mesmo, como é que a gente aprende psicanálise? Você está falando, está me lembrando de uma frase do Paulo Freire, que eu vi recentemente num vídeo, que ele dizia que é diferente uma educação que treine da educação que forme. E eu acho que a palavra formação é muito interessante, né? Porque para ser um psicanalista não pode prescindir de uma formação, né? Então, se o Kant vai falar do conceito e da intuição, né? Ele fala: uma intuição sem conceito é cega e um conceito sem intuição é vazio. O Lacan vai falar que uma formação sem desejo é vazia e um desejo sem formação é cego. Então, onde que você vai se interrogar do seu desejo de ser analista, né? Quando você se interroga pelo próprio desejo, né? Ela é uma prática muito potente
para que você se interrogue pelo desejo. Mas que vai na contramão hoje do dispositivo de educação, vamos chamar de dispositivo educacional, né? Que é treinar as pessoas para responder as perguntas certas. Uma coisa extremamente pragmática, um ensino quase que majoritariamente assim, tecnicista. Isso não se encaixa com psicanálise. Você acha que só algumas pessoas que já têm essa disponibilidade, essa abertura, pode se aproximar da psicanálise? Ou você acha que a psicanálise, em termos de formação, está aberta? O Freud dizia que descobriu muito cedo que o lugar dele era na oposição, né? Eu lembro muito de um encontro de psicanálise que se falava isso. Né? A psicanálise está numa oposição. Tem uma potência subversiva na psicanálise revolucionária nesse sentido de que ela não condiz com a experiência bancária de treinamento. Sim. Né? Mesmo que alguém tenha essa predisposição, eu lembro muito de uma experiência num dispositivo tipo FEBEM, acho que no Mato Grosso, que o professor, esse professor levou essa experiência. Ele estava trabalhando com Guimarães, acho que era com Guimarães Rosa. E ele está lá na sala de aula trabalhando com Guimarães Rosa e o Graciliano Ramos. E de repente ele percebe que o sentinela, o segurança, estava na porta da sala. Ele deveria estar lá para cuidar das crianças não saírem da sala. Prestando atenção. Ele estava encantado com o conhecimento. E lembro também de uma experiência que acontece, está lá no documentário do Manuel de Barros, que um sujeito encontra livros do Manuel de Barros no lixo. Ele começa a ler. E o Manuel de Barros inventa um monte de figuras de linguagem, né? Um atravessador de horizontes, né? E aí ele ficou, né, tão encantado, medidor de amanhãs, atravessador de horizontes, e o cara começa a construir esses aparelhos com lixo a partir do poema. Esse encontro, né? Não foi nem com o Manuel de Barros, foi com o livro. Foi com um livro que estava no lixo. Muitas vezes o sujeito pode estar lá querendo uma educação tecnicista e algo ali o encantar. Né? Então eu penso que essa oferta ela pode mobilizar o sujeito numa outra direção. Me lembrou o Carteiro e o Poeta. Né? Sim, o que é uma metáfora. Que o poeta tenta ensinar o carteiro que é uma metáfora, é muito linda. Agora, Glaucio, últimas palavras agora. Você já está nessa, sei lá, 3 décadas, assim como eu, né? Provavelmente ainda tem mais 3 décadas para frente. Mas o que você diria, assim, para as pessoas que ouvem, que assistem a Rádio Freud sobre psicanálise? O que a psicanálise te causou? Como atravessou sua vida? Se você pudesse dizer algo sobre isso, o que você diria? O Freud, quando fala da associação livre, e às vezes dá vontade de arrancar aquela página e pregar assim na porta do consultório para as pessoas lerem o que ele está dizendo, ele diz: comporte-se como se você estivesse num trem, me contando tudo o que você está vendo pela janela. Então, essa experiência lembra o rádio, né? Lembra a rádio, lembra essa voz que o sujeito leva no campo, que acompanha a pessoa que está nas tarefas domésticas, que você escuta no carro, né? Que você pode, no metrô, ontem... Na academia, né? Na academia, essa voz que te acompanha, né? O psicanalista faz o contrário, seja essa voz que me diz o que você está vendo pela janela. Então, para quem está escutando a Rádio Freud, né? Usufruam desse espaço, né? Permitam-se, causem-se com o que vocês escutem. Aprofundem-se, né? Tenham um ceticismo benévolo, como diz o Freud, com a psicanálise. Então, se desacreditarem, estudem mais, né? Conversem mais. E se quiserem experimentar, a análise pode ser um caminho. Muito obrigado, Glaucio Gomes de Lima. Foi muito bom. Isso vai se transformar num capítulo aí do Freudcast, e eu espero que as pessoas, enfim, possam ter se beneficiado aí de tanta sabedoria, tanto conteúdo interessante aí que saiu pela sua boca. Eu sempre brinco, né, que os psicanalistas eles ficam muito quietos, escutando as pessoas, e eles têm muito a dizer, só falta alguém para perguntar. E eu estou me arvorando esse direito de perguntar, e você vê como foi possível, quanta coisa você falou em 1 hora, e a gente só tem a agradecer.
Em breve isso vai estar registrado, formalizado, imortalizado aí, né? No rádio eles diriam no éter, mas a gente vai dizer não, na internet mesmo. Então, muito obrigado, Glaucia. Eu que agradeço, Leandro.